Fala pessoal, meu nome é Gilson e eu sou professor da disciplina de Programação para Dispositivos Móveis e nós vamos agora para a nossa segunda disciplina, certo? Nossa segunda competência, que nós vamos aprender mais sobre a classe Intent, certo? Nós vimos um pouco sobre a classe Intent, né, na competência anterior, mas o foco da competência anterior era falarmos sobre Activity, que são as telas, que representam as telas da sua aplicação Android, certo? Então, nessa competência nós vamos falar sobre a classe Intent e aqui agora nós vamos ver um roteirozinho da nossa aula de hoje. Então, na aula de hoje nós vamos ver o que é um Intent, certo? E para que serve, e vamos ver exemplos práticos de como utilizar um Intent, de que forma um Intent pode ser utilizado. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre um exemplo de como utilizar um Intent na hora de acessar a câmera. Você está com a sua aplicação, como é que você faz para acessar a câmera do seu dispositivo através da aplicação, certo? Então, nós vamos ver também como abrir o browser. Então, você tem a sua aplicação e em determinado momento da sua aplicação você quer abrir o browser, certo? Então, para isso, você vai usar a classe Intent e para fazer uma ligação também. Imagine que você tem uma aplicação e tem uma opção lá de você querer ligar para o suporte da aplicação. Então você pode fazer tudo isso, tanto acessar a câmera do celular, quanto acessar a localização do usuário, quanto abrir o browser, quanto fazer uma ligação. Tudo isso você pode fazer através da utilização da classe Intent, certo? Então vamos lá. Então, o que é e para que serve a classe Intent? Muitos consideram a classe Intent uma das principais classes da plataforma Android, juntamente com a Activity. Então, a Intent é uma classe bem importante. Então, Intent em inglês significa intenção, certo? E o nome tem tudo a ver com a sua função. O Intent, a intenção, representa uma ação que a aplicação deve executar. Então, você tem a intenção de abrir o browser, certo? Você tem a intenção de acessar a câmera do seu dispositivo, de obter a localização do usuário. Então, intent significa intenção. Outra definição aqui que tem no site do Android Developer é que um intent é um objeto de mensagens que pode ser usado para solicitar uma ação de outro componente de aplicativo. Então, você está no seu aplicativo e você está solicitando uma ação de outro componente de aplicativo, certo? No caso, você tá na sua aplicação e quer que abra a câmera, então abra o browser. Então, o browser do seu dispositivo é outra aplicação. Então, você está numa aplicação tentando se comunicar com a outra, certo? Então, você está na sua aplicação e quer abrir o browser através da utilização da classe Intent. Nesse link aqui no slide, você pode ver, ele tem a definição de Intent, tem exemplos da utilização da classe Intent, fala sobre os tipos de Intent, certo? Então, é um material complementar que é importante que você olhe, é em português também. Então, você lê a competência 2 do nosso caderno e também acessa esse material e tenta complementar e agregar mais conhecimento, certo? É bem importante isso. Então, vamos falar sobre o acesso à câmera. Então, vocês já devem ter visto, existem vários tipos de aplicativo que fazem acesso à câmera. Tem aplicativos de QR Code, certo? Que você está lá no aplicativo e em determinado momento você precisa ler um código de barras. Aplicativo de banco e vários outros tipos de aplicativo. Você precisa ler um código de barra. Então esse código de barra pode ser... Existe um QR Code que é uma espécie de código de barra. Então você está no seu aplicativo, solicita, chama uma intenção do sistema operacional de abrir a câmera. Ele abre a câmera do seu dispositivo e você faz a leitura do QR Code. Depois que o QR Code é lido, essa informação de leitura retorna para a sua aplicação e você faz uso dela da forma que você desejar, certo? Então, o Intent é usado para isso. Você tem uma aplicação que necessita da leitura de um QR Code e é essa forma aqui de chamar a Intent. Então, você vai criar a Intent dessa forma. Intent vai dizer o nome da sua Intent, no nosso caso aqui eu coloquei o mesmo nome, igual a new intent e passa a ação. Então, qual é a ação? É de image capture. Então, existem vários tipos de ações. Se vocês prestarem atenção na aula anterior e no material,
a intent de transição de tela, em vez de ser Action Image Capture, é outro tipo de ação, se eu não me engano é Action View, certo? Então essa é a ação que você usa na intent para mudar de tela e essa aqui para usar a câmera. Então você pode usar essa intent juntamente com o método Start Activity for Result, que ele vai mudar para a câmera e quando ele lê a informação da câmera, do QR Code, ele retorna a informação para a Activity que chamou a nova intent, né? Abriu que teve acesso à câmera. Então, esse é um exemplo de utilização da classe intent e outro exemplo é na hora de abrir um browser. Então, você está na sua aplicação e em determinado momento você quer abrir um browser, certo? Então, essa forma aqui da gente abrir o browser através da nossa aplicação. Então, o que é que você precisa fazer? Você tem que mudar a ação da intent. Então, vocês viram que para a câmera é uma, para abrir o browser e para mudar a tela é outra. Então, para abrir o browser, você usa essa ação Intent Action View, que se eu não me engano é a mesma para mudar de tela. Então, você tem que criar um URI. Esse URI vai ser o endereço, certo? Do site novo que você quer abrir, do site web que você quer abrir. Então, no meu caso aqui, eu estou querendo abrir o Google através da minha aplicação. Então, você vai criar um URI novo, passando o endereço do site que você deseja abrir. E você vai passar esse URI como parâmetro da sua classe Intent. E depois disso, você chama o método Start Activity, passando o Intent com a ação e com o endereço que você deseja abrir. Então, essa é a forma de você abrir o browser utilizando a classe Intent, certo? Então você pode usar a classe Intent para fazer ligação. Então imagine que você está na sua aplicação e a sua aplicação necessita você ligar para o call center. O usuário está com um problema e ele precisa ligar para o call center e não precisa sair da aplicação e digitar um número. Basta você ter um botão na sua aplicação que quando ele clicar nesse botão ou no link, ele já vai fazer a ligação automaticamente. Então, essa funcionalidade também é feita utilizando a classe Intent. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vê que existem duas formas de você fazer essa ligação. Você pode usar, tem dois tipos de ação. Tem a Action Call e a Action Dial. A Action Call, ele digita o número que você colocou lá no seu código. Quando você apertar no botão, ele faz automaticamente a ligação, ele já começa a chamar. O Action Dial, ele faz apenas a descagem. Para você chamar, você tem que apertar na tecla para ele efetuar a ligação. Então, esse exemplozinho aqui é a forma de você fazer a sua ligação. Você cria um URI parecido com a forma que você abre um browser, só que no browser você digita aqui o endereço, certo? Lembrando do HTTP na hora de digitar o endereço do browser, da sua página web. E na hora de digitar um telefone, você tem que colocar esse tel, 2 pontos e o número do telefone, certo? Então você vai criar para abrir um browser um URI com o endereço e para fazer uma ligação um URI com o telefone. E lembrando que as ações são diferentes. Para fazer a ligação é Action Call e para fazer a ligação é Action Call e para abrir o browser é Action View. Então vocês têm que ver que é parecido, mas não é exatamente igual. E lembrando que para você fazer uma ligação, você tem que pedir permissão, você tem que dar permissão explicitamente na sua aplicação para fazer essa ligação. Então você tem que abrir o arquivo de Android Manifest e adicionar essa permissão de ligação, certo? Se você não colocar isso, você não vai conseguir fazer a ligação através da sua aplicação. Ok? Então a gente vai mostrar aqui um exemplozinho prático e a ideia do curso é a gente, à medida que for avançando, a gente ir construindo trabalhando com o mesmo projeto. Então a gente vai ter o nosso projeto inicial que a gente criou na competência 1 e na competência 2 a gente vai fazer umas melhorias nele, na competência 3 e à medida que o curso for evoluindo a gente vai fazendo melhorias no nosso projeto. Então é importante que vocês assistam a aula, vejam de que se trata o exercício da aula, implementem e testem vocês mesmos. Você pode tentar testar tanto com o seu celular, baixando a aplicação direto do seu celular, ou rodar um emulador Android e ver o comportamento da sua aplicação no emulador, mesmo que você não tenha um dispositivo. Então, a gente vai adaptar a aplicação da aula 1 agora. Nós vamos adicionar um botão a mais. Lembre-se que a gente tem 3 activities e 2 botões.
um dos botões navegava para Activity 1 e o outro para Activity 2. E agora a gente vai ter um botão a mais, que vai ser um botão de ligação de emergência, que quando o usuário clicar, ele vai fazer a descarga. Então a gente tem aqui o nosso botão de emergência, que a gente cria o botão da mesma forma que a gente criou os botões anteriores. Coloca um nome para o botão, certo? Então o botão na tela para o usuário vai aparecer com o nome de emergência, certo? A gente define também uma ação para esse botão, da mesma forma que a gente definiu a ação para os botões anteriores. E eu coloquei aqui um método que é ação ligar para emergência, e aqui embaixo está esse método que a gente vai ver como é implementado esse intente, essa intenção de fazer a ligação para o número de emergência, o call center, enfim, o número que sua aplicação necessitar. Então a ação do botão é a mesma que a gente viu tanto no material, tanto no slide quanto no nosso caderno. A gente coloca o nome, o número que a gente vai ligar, especifica o número que a gente vai ligar no nosso URI, certo? E no intent a gente cria um intent com a ação action call e passa o URI, que é o número do telefone que a gente deseja ligar quando o botão for clicado. Tem essa verificaçãozinha aqui, certo? Que ele verifica se no Android Manifest está a permissão de Android de ligação, certo? E você dá um Start Activity e passa o intent. Então ele vai dar um Start Activity passando o intent, que a ação do intent, a intenção do intent é fazer a ligação. Então como é que a gente faz para abrir o nosso Android Manifest para ver a intenção? Como eu falei na aula anterior, você digita Ctrl Shift R, digita o nome Android Manifest, abre seu Android Manifest. Você está vendo aqui, ó, a main activity, que é a nossa classe principal, as outras duas activities, e aqui acima você vê, ó, uses permission, e aqui você pode ter vários tipos de permissão. Permissão de acesso à internet, você tem que adicionar aqui. Permissão de ligação, você tem que adicionar aqui, certo? Então, todas as permissões a mais que sua aplicação tiver que ter, você vai ter que adicionar nesse arquivo de Android Manifest. E esse arquivo também é bastante importante, que você vai ter que adicionar as novas activities do seu projeto. Então, você adiciona essa permissão de call phone, e aqui, quando ele executar esse método Start Activity, você vai ver, você pode testar isso no emulador também. Nada impede de você tentar simular uma ligação através do emulador, e se você tiver seu dispositivo, você pode fazer o teste também, que ele vai ligar para o número que você especificou. Então, é isso, pessoal. E só lembrando aqui que talvez eu tenha esquecido de falar, quando você cria o botão 1, o botão 2 ou o botão de emergência, para você exibir ele na tela, você tem esse método aqui de setContentView. Esse método setContentView, ele recebe como parâmetro uma view. E todos os botões são views, certo? Eles estendem a classe view. Então, para você exibir o botão que você deseja ver na tela, você tem que botar setContentView e especificar o botão. Quando eu quiser ver o botão 1, eu boto setContentView e boto apenas o botão 1. No caso do botão 2, eu boto só o botão 2 e no caso da emergência, eu boto só a emergência. E na próxima competência, nós vamos falar de gerenciadores de layout. E eu vou começar a usar o XML Layout para colocar os nossos componentes, ao invés de colocar eles aqui de colocar os componentes dinamicamente. Então, em vez de criar os objetos dinamicamente aqui na classe Activity, eu vou colocar esses componentes no nosso XML Layout e vou usar os gerenciadores de layout na nossa próxima aula. Então, para você testar tanto o exercício da aula da competência 1 quanto esse exercício para exibir o botão, você vai colocar setContentView e especificar o botão que você vai ver naquele momento. Beleza? Valeu, pessoal!